Olá pessoal, eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e esse é o nosso podcast Plástica em Foco. Aqui nós abordamos os temas do universo da cirurgia plástica de uma forma acessível através de uma linguagem simplificada que busque democratizar a informação, esclarecendo as dúvidas de pacientes que buscam uma fonte confiável de informações e também de colegas que buscam se atualizar na temática que envolve a cirurgia plástica. Hoje o nosso podcast traz um tema especial para mim, na minha trajetória, que é câncer de pele, certo? O câncer de pele, ele é uma condição do nosso dia a dia no consultório de cirurgia plástica, como é do dermatologista, certo? Talvez mais frequente para nós, porque muitas das opções terapêuticas perpassam por terapias cirúrgicas, então acaba sendo uma realidade que merece ser sim discutida nesse nosso espaço. Nós teremos 3 blocos e falaremos sobre o câncer de pele em si, sobre as variáveis, os tipos de câncer de pele, né? Já que o termo câncer é um termo muito estigmatizante, mas ele engloba vários tipos de condições de maior e menor gravidade. Vamos falar sobre fotoproteção, já que existe uma relação intrínseca entre a exposição solar e o câncer, e vamos falar sobre as opções terapêuticas que existem atualmente, certo? Segundo os dados dos 2 maiores centros, dos 2 maiores oncocentros do Brasil, o Instituto Nacional do Câncer e o AC Camargo Cancer Center, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro, e o AC Camargo em São Paulo, o câncer de pele não melanoma é o câncer mais prevalente aqui no Brasil. Na sequência, vem outros tumores, como os tumores de pulmão, o câncer de mama e o câncer de próstata. Esse fato talvez não seja, em termos de saúde pública, tão alarmante, porque muitas vezes o prognóstico, ou seja, a evolução desse tumor, ela não é tão letal, e acaba tendo consequências muito mais locais, certo? Existem 3 tipos básicos de tumores de pele. A gente divide, na verdade, os tumores em 2 grupos, certo? Os tumores pigmentados e os tumores não pigmentados, ou seja, os tumores com coloração escura e os tumores de coloração não pigmentada. Nessa interface, vale a pena citar que se fala muito nas pintas, né, que recebem o termo técnico de névoas. Essas pintas que surgem pelo corpo, elas estão bastante associadas com a senilidade, ou seja, com a idade, e fala-se se todas essas pintas são lesões pré-cancerígenas, doutor? Não. Nem todo névos vai ser uma lesão que vai evoluir para um câncer, certo? O termo técnico é névos. Existem no mínimo mais de uma dezena de tipos de névos. Nevo de Otto, nevo de Ita, o nevo de Jadasson. Então, assim, são vários tipos de névos, alguns com um prognóstico melhor, outros com um prognóstico pior. Então, frente a uma lesão pigmentada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar se aquela lesão ela tem risco para vir a se tornar um tumor de pele, no caso, um melanoma, certo? Que é um tumor que tem um prognóstico mais reservado. Por quê? Porque ele tem chance de originar metástases. O que é um câncer? Um câncer é uma neoplasia, que é o quê? Uma proliferação exacerbada de células, certo?
Isso é uma neoplasia. Nem toda neoplasia ela é maligna. Existem neoplasias benignas e existem neoplasias malignas. Essa proliferação exacerbada de células, quando ela tem a capacidade de formar metástases, a gente diz que aquela neoplasia é uma neoplasia maligna e recebe o termo carcinoma, certo? O melanoma ele entra nessa família, ele origina metástases para fígado, ele origina metástases para sistema ósseo. É um tumor relativamente agressivo. Existem subtipos dele, alguns mais agressivos, outros menos agressivos, mas é um tumor que tem chance sim de levar o indivíduo a óbito, certo? Do outro lado, existem os tumores não pigmentados, ou seja, aquelas lesões que surgem na pele, mas que não têm aquela coloração amarronzada, acastanhada, enegrecida. Nesse lado, existem 2 tipos de tumores, certo? Que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, certo? Ambos têm associação positiva à exposição solar, ou seja, eles surgem nas áreas fotoexpostas, certo? A face, a região do colo e a região das orelhas, tá? Sendo que o carcinoma basocelular ele tem uma ação de destruição local. Ele geralmente tem um aspecto perolado, circular, ovoide, certo? E tem uma ação de destruição local, certo? Mas dificilmente, raramente, certo? Os índices são considerados inexpressivos. Ele não origina metástase, certo? A destruição dele é local. E geralmente ele acaba sendo resolvido com tratamento excisional ou as outras opções terapêuticas que existem. O carcinoma, a área clássica de acometimento dele é a área do nariz, certo? Então eles geralmente acometem o nariz. O carcinoma espinocelular, ele já é diferente. Ele tem um aspecto de uma ferida, certo? Ele tem esse aspecto ulcerado. É bastante frequente, principalmente para quem não procura assistência especializada, vir com história de tratamentos repetidos para lesões que eram tratadas como dermatites, certo? Então, são pessoas que fizeram ciclos de corticoide e aquela lesão não melhora, porque a lesão, na verdade, é um câncer. Então, ele acomete uma área bem típica dele, é a área do lábio, certo? Ele tem uma associação positiva com tabagismo, tá? E a região da orelha. Mas podem ter carcinomas basocelulares, que recebem o apelido de CBC, na orelha, assim como carcinomas espinocelulares, que recebem o apelido de SEC no nariz, certo? Mas esses são os tumores mais prevalentes, esses são os tumores que a gente mais encontra, são os tumores que mais motivam os pacientes a procurarem o consultório. Frente a uma lesão pigmentada, a gente tem uma regra clínica, né? O paciente ele chega no consultório, você submete esse paciente a um exame físico completo, desnudo, você analisa todo o corpo do paciente, certo? Através de um dermatoscópio. Um dermatoscópio é um aparelho que faz com que você observe em grande aumento as lesões, as pintas, certo? As lesões ulceradas, e você consiga ali, no caso de uma lesão não pigmentada, avaliar um CBC, um SEC, e na lesão pigmentada você aplicar a regra que a gente chama de ABCD. Né? Então você avalia ali
se tem assimetria, se aquela lesão ela é uma lesão assimétrica, certo? Se as bordas dela são regulares ou irregulares. Você avalia a coloração, se há uma diferença de coloração entre os segmentos, certo? O diâmetro, lesões maiores do que 5 centímetros, 5 milímetros, perdão, são lesões que podem ser suspeitas, certo? E com isso, aplicando a regra, certo? Você passa a ter uma lesão suspeita, certo? No caso do CBC e do SEC, a retirada da lesão, que a gente vai abordar no último bloco, os métodos de tratamento, eles geralmente cursam com a cura da lesão. No caso do melanoma, a lesão é retirada, certo? E feita a chamada biópsia, só uma observação que eu friso sempre isso. A biópsia, ela é o processo de exérese da lesão. Biópsia é você fazer a retirada. Essa biópsia pode ser excisional, ou seja, você pode tirar toda a lesão, ou pode ser uma biópsia incisional, onde você tira parte da lesão, certo? O exame que analisa o que é aquilo ali, que tipo de alteração é aquela, é chamado de anatomia patológica, ou exame anatomopatológico, certo? Então, assim, é importante a gente ter essa distinção, porque acaba que o paciente, doutor, estou com o resultado da biópsia, tá? O resultado do anatomopatológico. O anatomopatológico é um médico patologista formado e com especialidade em patologia, ele vai analisar no microscópio aquela lesão que foi biopsiada e pelo que ele estudou, pelo que ele tem de informação, ele vai conseguir ver ali o que é que o que é que se assemelha mais. Então, nas lesões não pigmentadas, ok. As lesões pigmentadas, analisamos, aplicamos a regra. Se houver uma suspeição, certo? Aí aquela lesão ela é enviada para ser realizada uma biópsia, que caso confirme melanoma, é seguido todo um protocolo, certo? Que é bem extenso, a gente vai discutir um pouco disso, mas confirmado sendo negativa para melanoma, você fica mais tranquilo. A questão é que existem pacientes que tem muitos nervos, entendeu? Não são 10 nem 20, são muitos nervos, entendeu? Então, hoje existe uma tecnologia que é bastante interessante, que é a dermatoscopia eletrônica. Então, você entra numa câmara, como se fosse uma câmara, uma câmara de bronzeamento, certo? E uma máquina fotográfica vai fotografar todo o corpo em 360 graus. Os dados, eles vão para um computador, certo? E esse paciente só pode fazer os exames dele naquele aparelho, certo? A não ser que os dados sejam passados para outro aparelho, se o aparelho quebre, enfim, ou precise ser atualizado. E existe uma regra dentro de câncer de pele que a gente chama de ugly duck. Ugly duck, patinho feio, certo? Então, dentro daquelas pintas, qual a que chama a atenção? Porque a gente tá com o aparelho lá olhando, às vezes é difícil, certo? Às vezes é na planta do pé, certo? Porque o melanoma tem condições genéticas muito relacionadas, não apenas a exposição solar, como é o CBC e o SEC, certo? Então, o aparelho ele vai registrar todas as lesões e ele mesmo aponta quais as lesões devem ser removidas, porque as lesões foram tidas como suspeitas. Isso é uma invenção, eu acho que das mais importantes, porque você, com um aparelho, por mais experiente que você seja, porque precisa de experiência, certo? Não é fácil você ficar analisando, às vezes, lesões que são diminutas.
E outra coisa, você tem que fazer todo um registro escrito do que você está vendo, porque daqui a 6 meses, aquele paciente ele vai passar por uma nova revisão. E caso alguma dessas pintas mude de aspecto, ela se torna automaticamente uma lesão suspeita, certo? E vai para biópsia e tudo que a gente já falou, tá? No próximo bloco, a gente vai falar sobre os fatores de risco. A gente já sabe o que é o câncer de pele, a gente já sabe que existem tumores que não são tão agressivos organicamente, mas são localmente, né, porque destroem a região exposta. E a face, a gente tem que lembrar que a face é uma área muito estigmatizante. Você não consegue esconder o seu rosto. Nós não estamos nos países do Oriente Médio em que as pessoas usam burca. Aqui o rosto, a face, é o cartão de expressão da pessoa. E, por outro lado, o melanoma que mata, né? A gente vê tantas histórias, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre esses fatores de risco, o que é possível fazer para se prevenir, tá? Nós voltamos já com o podcast Plástica em Foco, direto das instalações da Faculdade Evolução FACEP. Voltando com Plástica em Foco, e hoje o nosso tema é câncer de pele. Nós já falamos no bloco anterior sobre os padrões, sobre os tipos de câncer de pele, nós já falamos sobre os tumores melanoma e os tumores não melanoma, o SEC, o CBC, certo? E agora nós vamos falar sobre um assunto que está intrincado, está associado a esse tema, que é a exposição solar e a fotoproteção. Nós já sabemos que na radiação emitida pelo Sol existem 2 tipos de radiação ultravioleta, certo? No espectro do não visível. A radiação ela é resultado de uma energia que é emitida na forma de energia radioativa. Então, existe a radiação UVA. A gente costuma dizer que o raio UVA queima a pele, é aquele que dá aquela vermelhidão. E o UVB bronzeia. O UVB ele tem um comprimento de onda maior, então ele penetra mais nas camadas da pele. Aí a gente precisa fazer 2 adendos, certo? A pele tem 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Entre a camada dermoepidérmica, entre a epiderme e a derme, existe a melanina, né? Então, lá vão existir organelas, estruturas chamadas de de melanoblastos, que produzem a melanina, certo? Liberam a melanina. E a melanina ela funciona como um sombreiro, aquele sombreiro de praia. Ela vai ser produzida mediante a exposição como uma ideia de proteger as estruturas mais internas, que são mais nobres, da radiação. Por quê? O que é que a radiação faz? A radiação ela vai alterar os processos de formação de célula do corpo, levando à formação de uma célula doente que pode se multiplicar e acabar formando um câncer. Essa é a lógica, a grosso modo falando. Só lembrando que a radiação ela não é só a radiação solar, certo? As lâmpadas incandescentes, os monitores, todos têm uma carga de radiação UVB grande, certo? Então, para isso, já lá nos meados dos anos 70, 1970, as pessoas já tinham esse entendimento, certo? Que havia uma ligação positiva para o câncer de pele. Ainda não se tinha um conhecimento como se tem hoje em relação ao melanoma, porque já se sabe que há um componente genético muito pesado relacionado ao melanoma. Tanto que os tratamentos hoje em dia, além das quimioterapias, porque o melanoma é uma doença sistêmica, certo? Existem imunoterapias que também atuam. Então, assim, o melanoma ele tem uma gênese, uma formação um pouco distinta dos demais. Mas já se sabia que o Sol, a radiação solar, tinha uma associação positiva. Então, começou a se desenvolver protetores solares,
né? Então, hoje, talvez, a fotoproteção seja o tema mais polêmico em torno do câncer de pele, né? Você vai na farmácia, você vai encontrar nas gôndolas dos grandes laboratórios, das grandes empresas farmacêuticas e de cosméticos, a gente costuma dizer que o protetor solar não é um cosmético, e nem é um medicamento. Ele é um cosmicêutico. O que é um cosmicêutico? Um cosmicêutico, ele nem é um medicamento, porque a gente não usa o termo remédio, a gente usa medicamento. Ele nem é um medicamento, porque o medicamento ele passa por uma série de testes e espera-se que ele dê um resultado. Ou seja, você toma um medicamento para dor, ao final ele tem que tratar a dor, ele tem que diminuir a dor. Se ele não diminuir a dor, ele não é efetivo, então ele não pode ser comercializado como um medicamento para dor. Ao mesmo tempo, o cosmético não. O cosmético ele passa por testes, mas são testes que envolvem segurança em relação a alergias, em relação a efeitos adversos à pele. O cosmicêutico ele é um intermediário entre esses dois componentes, certo? Então, você vai ter os protetores solares que tem uma gama deles, certo? Só que é bom frisar, seria impossível nós falarmos isso aqui. Talvez em um dia a gente ainda não conseguiria falar, mas é impossível, é importante que você entenda como escolher esse protetor. Existem protetores faciais e protetores corporais. E existem protetores destinados a pessoas com maior propensão a câncer de pele. Existe uma classificação chamada classificação de Fitzpatrick, que classifica a pele de 1 a 5 de acordo com a capacidade, com o grau de eritema, de vermelhidão que essa pele tem ao se expor ao sol e se ela bronzeia ou não. É verdade que os indivíduos de pele negra, né, as pessoas pretas, elas têm uma proteção natural pela quantidade de melanina maior que elas têm, mas isso não impede que eles venham a desenvolver câncer de pele, certo? E da mesma forma que uma pessoa de fototipo baixo, fototipo 1 ou fototipo 2 ou fototipo 3, tem maior chance sim, tem mais vulnerabilidade. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho primeiro que você entenda que não é um cosmético, não é Avon, não é Jequiti, nem é Natura. É um produto que você precisa receber uma orientação na hora da escolha. Os produtos faciais, a gente recomenda um FPS, o que é o FPS? O fator de proteção solar. Quanto daquele produto ele consegue reduzir o eritema, o queimou na pele, certo? Então a gente recomenda um FPS de pelo menos 70 nos produtos com cor, porque a gente recomenda que a paciente use um produto com cor, porque vai ajudar para que ela possa utilizar, mascarar olheiras, enfim, ter a parte cosmética dela. E hoje em dia existem excelentes produtos, certo? Com FPS satisfatório e que tem um resultado ok. Já para o corpo, o produto ele é um produto diferente, ele é um produto diferenciado, certo? Então, existem protetores solares para o corpo. Existem marcas, inclusive, que tem o protetor solar casado. Então, é interessante você saber disso. E para pacientes que têm histórico de câncer de pele, existem protetores específicos, certo? Sem conflito de interesse nenhum. Um protetor interessante é o Umbrella. Porque um Umbrella FPS 99, ele é um protetor solar que dá uma proteção química e física, que é o que é a tendência hoje que vem se difundindo, né? Ou seja, é uma proteção mais segura, mais garantida, certo? E acaba sendo o protetor de prescrição. É aquele protetor que eu geralmente prescrevo para um paciente que vem com um histórico de câncer de pele, que já tratou, que tem uma chance, que se expõe. E sem esquecer, porque assim a gente falaria aqui horas sobre isso, da proteção
física propriamente dita. Usar chapéu, certo? Não é perfumaria, não, certo? Outra coisa, hoje já existem várias lojas, a internet facilita tudo, já existem as roupas com proteção para a radiação ultravioleta, certo? Então, para pessoas que têm uma sensibilidade aumentada, vale a pena investir nesse tipo de produto, certo? Principalmente no que se refere à mão. Por quê? Durante a condução do veículo, geralmente isso circulou por muito tempo na internet uma fotografia de um caminhoneiro em que diziam que era montagem, mas a foto era verídica, em que ele tinha o lado direito cheio de sinais de fotoenvelhecimento, porque além do câncer, a exposição solar ela gera radicais livres e leva ao fotoenvelhecimento, perda de colágeno, tudo mais. E o lado direito, que ele não se expunha ao sol, praticamente não tinha efeito nenhum de fotoenvelhecimento. Imagine isso na mão. Lembre que uma mão está em contato com o sol e a outra não está em contato com o sol. Então é interessante. As luvas são comercializadas, elas ficaram populares no Brasil na época que a Ana Maria Braga teve um melanoma e começou a usar aquelas luvas, e aí as pessoas usaram, trataram aquilo como um artifício estético, mas não, ali era um tratamento, certo? Porque ela estava em tratamento e precisava se proteger. Então aquelas luvas elas existem. E é isso. Então, atentar, fotoproteção, protetores solares não são cosméticos, então precisam de uma orientação médica, inclusive, além do fator de proteção, o tipo de pele específico que você deve utilizar. Existem os protetores de prescrição mesmo, de receituário, certo? Então, a escolha do protetor perpassa por consultar um médico. Eu acho que isso é super importante. E lembrando que ainda existem fatores que, infelizmente, não são controláveis, certo? Que são fatores relacionados à gênese do melanoma, tá? A gente vai para mais um intervalo. Nós estamos aqui no Plástico em Foco, direto das instalações da FACEP, Faculdade de Evolução. A gente volta já já. E estamos de volta no nosso último bloco. Hoje o nosso tema foi câncer de pele. Interessante que a gente traga essas temáticas, porque cirurgia plástica é uma especialidade indivisível. Não existe cirurgia plástica reparadora, cirurgia plástica estética. Toda cirurgia plástica ela é reparadora e ela é estética. Se a gente faz uma inclusão do implante de mama, a paciente quer amamentar. Então, a função da estrutura fica mantida. Se a gente reconstrói a mama depois do câncer, a gente busca um objetivo estético mais próximo de uma mama não acometida. Então, essa é a cirurgia plástica, por isso que é tão fascinante. Então, nós falamos hoje sobre câncer de pele, falamos que existem duas classes de tumores de pele, os tumores melanoma e os tumores não melanoma. Dentre os tumores não pigmentados, que são os não melanoma, está o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. São os tumores que estão relacionados diretamente à exposição à radiação solar, lembrando que a radiação solar não é o único fator, lembrando das lâmpadas incandescentes, lembrando da exposição dos monitores. Por isso que o protetor solar ele deve ser utilizado diariamente e renovado. Aí falamos no segundo bloco sobre fotoproteção, falamos que é importante que você consulte um profissional na escolha do seu protetor solar, certo? Ele não é um mero cosmético. Alguns pontos a gente eu vou amarrar agora. É importante que se reaplique esse protetor a cada 2 horas. Uma medida boa, já que você não vai andar com o medidor na sua bolsa, é o volume fechado de uma mão.
é uma quantidade suficiente para que você aplique no rosto e no colo. Não esqueça de aplicar também nas mãos e nas demais áreas fotoexpostas, certo? Independente de você permanecer em casa ou não. E com relação aos tratamentos, existe o tratamento cirúrgico, né, onde a gente faz a remoção com margem de segurança, que é um dos tratamentos. Existe para os tumores não melanoma crioterapia, existe a cauterização química, como você vai queimar ou pela temperatura fria ou pela substância química, né, esse tumor. Além disso, existe, no caso do melanoma, o tratamento é um pouco mais complexo, é preciso feito o diagnóstico, estadiar esse tumor, porque é um tumor que pode originar metástases, principalmente para os gânglios linfáticos, e isso vai requerer uma retirada desses gânglios, a depender de onde o tumor esteja. Quando é em extremidades corporais, pode ser necessária amputação, enfim. E o tratamento complementar com quimioterapia. Nada disso é para amedrontar. O podcast ele serve para provocar. Um tema tão complexo como esse, é impossível que a gente aborde em 30 ou 40 minutos. Mas ele lhe provoca a buscar mais informações. Inclusive, há um artigo super interessante sobre fotoproteção, certo? E eu vou abrir um espaço no blog sobre esse tema, fotoproteção. Porque talvez, ao invés de a gente ter um assunto tão denso quanto tumores, câncer, a gente saber como se proteger seja um serviço público mais eficaz, certo? Então a gente acaba aqui, mas a gente continua lá no www.philipgoes.blog, certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. É importante que você se inscreva, que fortaleça o nosso canal, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas com informação. É importantíssimo ter pessoas como vocês que dão visibilidade a nós, porque a gente traz informação realmente de procedência. A gente se esforça para fazer o melhor possível, certo? E é isso. Até a próxima.